Bom dia, meu querido e minha querida, na graça, na paz do nosso amado Jesus Cristo. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória seja dada em nome de Jesus. Passando por aqui nessa hora, o canal Sal desceu para compartilhar a palavra com você nessa hora. Em nome de Jesus, está bem friozinho nessa manhã. Agora são exatamente 8h39. Nós estamos aqui compartilhando com você. O céu desceu aqui, o céu desceu aí, meu querido, minha querida. Compartilhe. Se você gosta desse tipo de conteúdo da palavra de Deus, compartilhe com outra pessoa e deixa teu curtido, teu like e Deus te abençoe em nome de Jesus. Olha só o que diz lá no Evangelho de Lucas. No Evangelho, Lucas, nos evangelhos são 4 evangélicos, não é? 4 evangelhos que nós temos aqui. São Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos. Então, aqui que vai falar sobre o nascimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, fala tudo nesses 4 aqui, vai falar sobre o nascimento de Jesus e sobre a morte de Jesus, amém? Então, mas eu vou contar uma história para você aqui, vou compartilhar a palavra do céu com você, no Evangelho de Lucas, capítulo 10 e versículo 25, aqui em diante, que diz: o bom samaritano. Eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o instinto de pôr Jesus à prova e disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo. Olha só, às vezes fica difícil você amar o teu próximo, né? Como amar você mesmo, né? É difícil, mas nós temos que fazer uma forcinha e temos que pedir para o Senhor discernimento, sabedoria e temos que amar assim, o nosso próximo, não importa o que ele seja. Não importa o que ele seja, nós temos que amar ele assim mesmo, como a nós mesmos, amém? É o que o Senhor deixou escrito aqui. Aleluia. Então Jesus lhe respondeu. Então lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. E ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o próximo? Quem é o próximo? E perguntou para Jesus. E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, bandidos, ladrões no caminho, os quais, depois de tudo que roubaram dele, daquele homem, causaram muitos ferimentos e retiraram-se, deixando ele semi-morto, quase morto. Ele estava descendo lá de Jericó, estava descendo de Jerusalém para Jericó, aquele homem, um certo homem, descendo lá para Jericó. E certos bandidos, como nos dias de hoje a gente sabe que tem, né? Ó, você vê que Deus, do princípio, ali já existiam os bandidos ali que assaltam as pessoas. Assaltou aquele homem, coitado ali. Além de assaltar ele, roubar todas as coisas dele, bateu muito nele, deixou ele quase morto no meio do caminho. Deixou ele semi-morto. E casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. E vendo, passou de largo. Um sacerdote, um homem de Deus, um homem tipo um pastor, assim, um homem tipo um pastor, um reverendo, passou, olhou para aquele homem semi-morto ali, não ligou, não parou para ajudar ele. Isso aí tem nos dias de hoje também. Tem no dia de hoje, tem pastores, tem pessoas que só pensam em dinheiro, né? Tem pastores que só pensam em ganhar dinheiro. Só pensa em ganhar dinheiro, tirar dinheiro das ovelhas, raspar as ovelhas, pelar as ovelhas, não é? Pelas ovelhas deles, as pessoas estão pobres, vão para a igreja buscar um refúgio, buscar alguma coisa e tem. Eu sou pastora, mas eu estou falando mesmo, não estou falando de mim, estou falando pelos outros, né, que são assim. Eles fazem o que querem das pessoas, e as pessoas pegam e acreditam. Então, nós temos que pedir discernimento. Você que está aí nas igrejas, pede discernimento para o Senhor, pede discernimento. Não fica dando dinheiro assim à toa, não fica dando dinheiro para o pastor não à toa. Você pode dar a tua oferta sim, não, nunca é bom a gente chegar na igreja com as mãos abanando. Temos que levar a nossa oferta. Sabemos que o dízimo não é uma coisa obrigatória, o dízimo não salva ninguém, o dízimo não é para salvar ninguém, amém? O dízimo é para repreender o devorador, ou o dízimo é para ajudar quem tem amor à obra, para ajudar a obra de Deus, né? Não é uma coisa que é obrigatória. Agora, a oferta, a gente sabe que a gente tem que levar uma oferta para o Senhor sempre, não é? Não importa a quantidade. A gente já viu assim, aquela viúva
pobre, ela deu, a última moedinha que ela deu, que ela tinha, ela deu para o Senhor, né? E aí os fariseus estavam ali, deram quantias maiores e mostravam, né, o que estavam dando. Então ele se agradou daquela moedinha daquela viúva, porque ela deu a última moedinha e ela deu de coração. Então é uma oferta isso aí, quando você dá de coração. Você quer dar o dízimo, tudo bem, eu dou o dízimo também, o Gilmar também dá o dízimo, a gente não dá, porque a gente tem medo de ir para o inferno, como certos pastores falam aí, estão roubando de Deus. Não estão roubando de Deus, não. Aleluia. Você dá se você quer o dízimo, amém? Não é uma coisa obrigatória, certo? Claro que a gente ora pelos dizimistas, as pessoas que estão ajudando a obra. O dízimo é para ajudar a obra de Deus ali. Se você tem amor pela obra, mas não é uma coisa que vai te levar à salvação, não. Então, é isso aí. Mas ajudar os outros, sim, é uma obrigação. Ajudar os outros é uma obrigação. Se você tem condições de ajudar aquele que está necessitado, essa é uma obrigação. Você tem condições de você está amando. Porque não adianta você dizer que ama pela boca. Só daqui, ó, da boca para fora. O teu coração não ama. Não adianta nada. Nós temos que amar com nossos atos, sabia? Temos que amar com os nossos atos. Amar com os nossos atos. Não adianta dizer que ama da boca para fora. Mas vimos ali que o sacerdote passou de passos largos para aquele homem ali e não parou para ajudar ele. Que amor é esse? Que amor é esse, então? Se você passa por uma pessoa ferida, você não vai ajudar. Você tá vendo uma pessoa passando necessidade, você não vai ajudar. Você está vendo uma pessoa que está precisando de uma oração, você não vai orar. Então você não tem amor ao próximo. Amor ao próximo é mostrar a tua atitude com as pessoas, né? Não importa se a pessoa é drogada, a pessoa bebe, a pessoa é isso e aquilo, você tem que mostrar a tua atitude com a pessoa. Esse é amar ao próximo, porque Deus ele ama, ele veio para os pecadores, ele veio para esses que estão na escuridão, e não veio para esses que estão na claridade, para os bons, para os sãos, ele veio para os doentes, e os doentes são aqueles que são os viciados, não é? Os doentes são os viciados, são aqueles que matam, são aqueles que andam nas trevas, eles são os doentes. O Senhor veio para esses, para libertar eles, né, para trazer eles de volta para o aprisco. O Senhor veio e foi para esses aí. Então nós temos que orar sempre por eles, porque Deus ama todos, ele ama o pecador. Ele só não ama o pecado e não ama o vício das pessoas e o pecado. Mas ele ama o pecador, ele ama o pecador, ele ama. Então, ele veio e foi para esses aí, para libertar essas pessoas com esses problemas todos, amém? Então, nós temos que amar eles também. Se Deus ama, nós também temos que amar. Porque diz a palavra que no princípio o Senhor, quando fez o homem, né, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós temos que imitar o Senhor. Temos que imitar o Senhor, certo? Então, ali, vamos continuar aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Passou de passo largo ali aquele sacerdote. E, semelhantemente, um levita descia aquele lugar. E vendo, também passou de passo largo. Um levita é aqueles que cantam louvor no altar do Senhor, que cantam para o Senhor ali. Olhou, e aí depois vai lá para voltar a cantar. Louvar a Deus, não é? Não ajuda o próximo, não estende a mão para o necessitado, e depois vai cantar louvores para o Senhor. Acho que o Senhor vai aceitar esse louvor? Claro que o Senhor não vai aceitar esse louvor, não vai aceitar esse louvor. Não está ajudando o próximo, está ajudando as pessoas que estão necessitadas, com certeza o Senhor não vai aceitar o louvor. Então o levita passou ali de passos largos também, olhou para aquele homem semi-morto, gemendo, sangrando ali, não fez nada, passou de passo largo. Amém? Mas certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo, o compadeceu dele. E chegando-se, passou-lhe o ferimento, aplicando-se o óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários, que é dinheiro, né? Os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastasse a mais, eu o indenizarei quando voltar. Se ele gastasse mais dinheiro, alguma coisa, mas além daquilo ali, para cuidar bem daquele homem, quando ele voltasse, ele daria, não é? Qual desses três lhe parece ter sido o próximo do homem? Quem caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei. Porque usou de misericórdia com ele. Então ele disse, vai, procede tu igual ao modo, né? Então ele disse, vai então e faz como aquele que ele fez, aquele samaritano, que aquele ali parou para ajudar, né? O samaritano era um homem, vamos dizer, a gente sabe que é o próprio por Deus, mas vamos comparar assim como fosse uma pessoa do mundo que não tem Deus, não anda com Deus,
uma pessoa pecadora que anda no mundo aí, que parou para ajudar aqueles que estavam dentro da igreja, né, louvando a Deus, levita, que está pregando a palavra, passou, te passa o milagre, não ajudou. Mas aquele que era um pecador do mundo, talvez cheio de defeitos, cheio de usava droga ou bebia, fazia qualquer coisa ali, esse parou para ajudar. Esse parou para ajudar ele, parou para ajudar aquele homem ali. Por isso que tem muitas pessoas que estão no mundo que ajudam o próximo, que amam o próximo. E tem muitos que estão dentro da igreja que só pela boca que ama o próximo, não ama a igreja. Eu acho assim incrível, né? Eu não devia falar isso que eu sou da igreja, né? Mas eu tenho que falar, é a verdade. Temos que falar a verdade. Tem pessoas dentro da igreja que não estende a mão para ajudar ninguém, não estende a mão para ajudar ninguém. E tem pessoas que estão lá no mundo que esses aí tiram até a sua própria roupa para dar para aquele necessitado, para dar para o necessitado. Estão lá no mundo cheio de pecado. E aí, por isso que Deus ama todos iguais. Deus ama todos. Só não ama o pecado, seus atos, não é? Seus maus atos. Então, vamos ser assim como esse aqui, né? Esse que passou e ajudou aqui, esse samaritano, né? Passou e ajudou o próximo. Vamos ajudar, se você tem condições de ajudar, vamos ajudar. Não, às vezes a pessoa está doente, vai lá, leva uma sopinha, oferece um chazinho, faz uma oração. Você fazendo uma oração já tá sendo assim, demais. Porque tem pessoas às vezes que não têm condições de fazer uma oração, não tem condições de comer uma canjinha, uma sopinha, tomar um chazinho, não tem jeito. Então você estendendo a mão, você já vai estar sendo parecidíssimo com Deus, mesmo que você não esteja dentro do reino, amém? Mesmo que você não esteja dentro do reino, amará o próximo como a si mesmo. Essa é a mensagem do Senhor para você nesse dia. Amará o próximo como a si mesmo. Vamos estender a mão para o necessitado, não é? Vamos estender a mão para o necessitado, porque o Senhor está vendo tudo, amém? Nada escapa dos olhos do Senhor, nada escapa dos olhos do Senhor, amém? Então que Deus te abençoe grandemente nesse dia, nessa quinta-feira que está passando voando, hoje é dia 31, último dia do mês de julho, passando muito rápido, não é? O tempo está passando, o Senhor já abreviou os dias, o Senhor está abreviando os dias, o dia passa assim voando, passa rápido, o dia quando a gente vê já é noite, não é? Passa tudo muito ligeiro, tudo passa aqui nessa vida, então vamos se apegar com o Senhor. Se você está longe dos caminhos do Senhor, volte para o aprisco do Senhor, amém? E que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus, abençoo, profetizo, bênção sem medida para você e sua família, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus.